Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, se alguém não soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano ao nosso respeito, e como por revelação de conhecimento do mistério. Este mistério Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo. São associados à mesma promessa de Jesus Cristo por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus.